Então vamos lá. A gente vai falar sobre hoje um tema que eu até coloquei na chamada, né? E coincidentemente ou não, nas últimas 2 semanas. Oi, Lu, tudo bem? Fala, Dan. Boa noite, pessoal. Até na minha última chamada, nas duas últimas semanas, a maioria dos pacientes tem trazido temas de relacionamento, né? E aqui, cara, às vezes vira e mexe, as pessoas assim, puta, Thiago, terminei, e agora o que eu faço? Tô assim, tô assado. E tem colega que também, amigo que também chega e fala assim, puta, tô numa fase difícil, terminei. Falei, bom, eu acho que o universo tá falando pra gente fazer uma live sobre terminei meu relacionamento. E agora, o que eu faço com essa questão que me corrói, de certa forma, né? E é muito interessante, a gente primeiro precisa analisar um fator que a gente esquece, a gente não leva em consideração muito pela cultura. Vamos analisar então primeiro a cultura nossa, né? A cultura brasileira, latina, se a gente for ver, ela é uma cultura ao mesmo tempo muito quente, mas ela não gosta de lidar com o desagradável, né? Visto isso, porque quando a gente enterra alguém, quando alguém falece, o que a gente faz? Boa noite, Vitão. O que a gente faz? Cara, faleceu num dia, no outro enterrou. Entende? A gente não tem... a gente quer aliviar o sofrimento da forma mais rápida possível. A gente quer enterrar esse sofrimento. E não é assim que as coisas acontecem. Se a gente for para uma cultura, por exemplo, para os Estados Unidos, e meu irmão que está aí, o Vitor, ele morou nos Estados Unidos e aconteceu um episódio muito interessante assim, da gente analisar, né? Ele morava lá e o pai dele, da família dele de lá, foi assassinado, morreu, né? E como é que é a cultura do velório nos Estados Unidos, né? Eles embalsamam o corpo durante uma semana. E durante essa uma semana, a família fica recebendo visitas, né? Tem jantar, tem almoço, para celebrar, para reviver, para relembrar os momentos bons e também para a família ser acolhida naquele momento de dor, né? Então, durante essa uma semana, você revive aquelas coisas boas, você tem um conforto diferente da nossa aqui. Que a gente o quê? Morreu, que eu falei, morreu, já enterra no dia seguinte, né? E isso, olha só, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa fazer o processo de luto em qualquer tipo de relacionamento e principalmente o afetivo. Terminou o relacionamento, eu preciso fazer o luto. O que a maioria das pessoas fazem? Esquecem do luto. Passam como se não tivesse ouvido nada. Tenta se enganar para ir para uma próxima fase. Não fala, não, agora eu tô bem. Deu uma semana. É isso aí, ó. Que nem o Vitor falou. Fica uma semana para depois fazer o velório. Junta lembranças, faz vela, faz homenagem no velório. E a gente não, no relacionamento não. A gente esquece desse processo de luto. A gente não faz isso. E eu vou explicar quais as consequências se a gente não fizer isso. Então vamos lá. O processo de luto ele tem algumas etapas. São 5, mas eu acrescentei 2 etapas. E eu vou passar por cada etapa. Bom dia, bom dia. Boa noite, Roberta. Tô te esperando aqui. Então o processo de luto, ele precisa ser feito. Presta atenção, ele precisa ser feito, ele precisa ser vivido. E ele tem 5 etapas, mas eu adicionei mais 2. Vamos lá, eu vou por partes, ok? Eu vou falar primeiro todas e depois eu vou destrinchando uma delas. Então tem a primeira parte é a negação, segunda parte é protesto e raiva. Fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer. Terceira parte é a barganha. A quarta parte é a tristeza ou a depressão ou a saudade. A quarta etapa é a aceitação. A quinta etapa Perdão. É isso aí. Então vamos lá, de novo. Negação, depois eu vou para protesto e raiva, depois eu vou para barganha, depois eu vou para tristeza, aceitação, depois eu vou para perdão e depois a gratidão. Então vamos começar da negação. A negação, o que acontece nesse primeiro mecanismo que a gente faz? Terminou um relacionamento, o que eu faço? Eu nego a existência do problema. Nego a existência do problema, eu tento não pensar no problema, eu busco provas ou argumentos para provar para mim mesmo que aquilo não existiu, que aquilo ali não está sendo, que não foi nada para mim, que não aconteceu nada, que foi só... Ou seja, eu tento me burlar, eu nego, que é um dos principais mecanismos de defesa que a gente tem. Eu nego todo e qualquer sofrimento
para eu não ter que viver, para não ter que lidar com a dor. Quais são os tipos de pensamento, de frases? Ah, eu sempre dou um jeito, isso vai passar, isso não é verdade, vou resolver amanhã. Né? Essas frases, esses pensamentos vêm na nossa cabeça. E qual o comportamento do primeiro processo de negação? É buscar sempre uma segunda opinião. E é batata, cara. É batata. Eu sempre vou tentar validar o meu processo de negação com uma segunda ou uma terceira opinião. Ai, amiga, o que você acha disso? Como é que você achava do meu relacionamento? Ele era filho da puta mesmo, não era? Nossa, como... E isso. Então a gente sempre... E a gente tenta reforçar o negativo da pessoa. A gente tenta reforçar o negativo de uma pessoa, da pessoa que a gente relacionou, como uma forma de tentar negar, racionalizar pra gente mesmo que aquela pessoa não estava valendo a pena. Só que a gente esquece que a gente teve momentos positivos daquela pessoa. Se eu me relacionei com aquela pessoa, teve momentos positivos, porque eu tive um processo de relação com ela. Se fosse ruim mesmo, eu teria deixado no primeiro dia. Então a gente. E aí aos conselhos que falam, amiga, foca no positivo. Você não lembra quando ele fazia isso com você? E o cara, meu. E aí o homem, meu, esquece, sai fora, vamos tomar uma cerveja. Que é isso? Vamos embora. Entende? Para não entrar em contato com a dor que tem que ser vivida. E aí eu começo a me negar. Então essa é a primeira etapa, o processo de negação. Eu nego que aquilo está acontecendo comigo. E faço um monte de coisa. Nessa primeira etapa, o que acontece? A maioria das pessoas saem e vai pra balada. Fala, amiga, vambora, vamos beber, vamos procurar, tem um monte de cara aí, os caras aí tem um monte de mina aí, vambora. Entende? Não faz esse processo. Nega o que tá acontecendo. Segunda etapa, protesto e raiva. Aí fudeu. Depois que vem toda essa negação, aí a segunda etapa é o protesto e a raiva. Aí vem revolta, vem inveja, vem ressentimento. Eu começo a projetar no outro, no externo, a culpa de não ter dado certo. É, porque ele era um filho da puta mesmo. Ele não me valorizava. Fulana de tal, nossa, ela só me colocava pra baixo. E que isso? Nossa, puta, você não viu o que ele fazia comigo? E aquela vez que a gente foi na festa, o cara tava com puta ciúmes de mim. Eu nem fui fazer nada, só peguei um copo, a menina foi lá e achou que eu já tava querendo ficar... Entende? E começa a colocar a culpa no externo. Pra o quê? Pra não começar a olhar. A gente já começa a entender que a gente já não começa a olhar pra dentro de si. Então aí vem... De novo, o protesto e a raiva. Eu vou sempre jogar no outro a culpa. É um filho da puta mesmo, era uma filha da puta mesmo, eu não tô nem aí, o problema era dele, não era meu. Beleza? Então, o comportamento é o quê? Qual o comportamento que essa segunda etapa tem? Perda da calma. Eu recuso a ouvir conselho. Eu evito falar no assunto. Né? Porque eu tô com raiva daquilo. Boa noite, pessoal que tá chegando. Tudo bem? A gente tá falando aí sobre as etapas do luto, da importância que isso tem no processo de término de relacionamento. Então a primeira foi negação, a segunda foi protesto e raiva, que a gente falou, e a terceira agora que a gente vai passar é para barganha ou negociação. Essa terceira etapa, ela também é bem interessante. O que eu busco fazer? O que a pessoa busca fazer nessa etapa de barganha, de negociação? Busca fazer algum tipo de acordo, né, com o mundo, com ela mesmo, para que, como se de uma forma mágica, aquele evento, antes de começar a namorar, voltasse a acontecer. Ou seja, ela tenta buscar no passado alguma coisa. Então ela tenta barganhar sempre com o passado. Está barganhando. Está tentando negociar, né? Ó, eu tô aqui, mas ela era legal, e fica nessa. Nesse momento, a pessoa começa a fazer o quê? Tem alguns tipos de pensamento, né? E esse movimento, ele é muito mais interno. Ele é muito mais interno. A pessoa acaba se voltando para si, ou se volta para uma religião, ou se volta para um trabalho, onde ela começa a refletir. Aí começa o trabalho dela colocar os pontos, os pingos nos is. Né? O comportamento e o pensamento dessas pessoas é sempre fazer alguns acordos. Então é aquela fase tipo assim, eu vou tratar bem as pessoas e tá tudo bem, tá começando a entrar num processo, tá tudo bem, eu vou me alimentar bem, olha só, vou começar a rezar, vou fazer bem pro próximo, e tá tudo bem. Essa etapa é um falso fim de luto, porque aí ela começa a tentar se acomodar na situação. Então essa é a etapa de barganha e negociação. A próxima etapa é a tristeza ou depressão, porque depois que vem isso, depois que vem a barganha, que eu acho que eu tô bem, aí o que acontece? Pum! Aí eu começo a realmente cair na realidade. Boa noite, Savana, boa noite, Arinha, tudo bem? Boa noite, Diane.
E depois eu venho a processo de tristeza e depressão e eu começo a cair na realidade. Que aí é o quê? Eu começo a sair de um processo de tratar bem. Boa noite, Mari. Começo a sair de um processo de tratar bem e começo a me isolar. Começo a ter um comportamento de desesperança, de medo, de culpa. Há uma grande introspecção, mas essa introspecção é necessária. Todo o processo de introspecção e de uma certa depressão, vamos dizer, porque o deprimir é o processo de embotar-se, é o processo de ter que olhar para dentro, ou seja, eu não consigo olhar para fora, mas eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e a refazer as minhas coisas. A gente vai falar mais para frente daqui a pouco como é que eu vou refazer essas coisas. Certo? E qual que é o comportamento dessa pessoa que está nessa fase de tristeza ou depressão? Chorar, afasta as pessoas, se comporta de forma destrutiva, né? Muitas vezes se isola, não quer sair, não quer ter contato, e às vezes de forma destrutiva, se é uma pessoa que tem algum vício, alguma dependência, acaba voltando para o vício, se enfia no álcool, se enfia nas drogas, aí que dá o start, o gatilho de que a pessoa precisa às vezes para voltar para esse tipo de... Vai, Carol, vai ficar salvo. Depois é só você começar lá a hora que eu terminar aqui. Então, essa pessoa vai sempre ter... Se ela já tem esse gatilho de ter um escape externo, ela vai para esse escape externo para ela se isolar. O próximo processo é a aceitação. Então, ela começa a perceber e começa a aceitar que aquele processo faz parte da vida. Começa a aceitar que a frustração ela faz parte da vida, que as pessoas realmente são como elas são, não como gostaria que elas fossem. Começa a ver o lado positivo e o lado negativo do relacionamento, que foi bom enquanto durou. Porque o relacionamento ele é bom, independente do tempo que ele dure. Ele é bom. Se ele durou 3 meses, ele foi bom durante os 3 meses. Se ele durou 4 meses, ele foi bom durante... Não tenho livro, ainda não tenho. Se ele durou 1 ano, 5 anos, 7 anos, ele foi bom durante aquele tempo que ele durou. E o que a gente tende a fazer é rejeitar essa parte quando a gente termina. A gente não pode fazer isso. Então, nesse processo de aceitação, eu começo a ter pensamentos de aceitação do fim. Que eu posso superar isso, que eu dou conta, que eu posso aprender com a situação. Né? E quais são os comportamentos da pessoa que está nesse processo? Que é buscar ajuda, é tentar resolver problemas, planeja soluções, começa a ver saída para as coisas, certo? Até aqui são os pontos que a psicanálise coloca. Eu acrescentei mais 2 que eu acho extremamente importante. Depois que a gente passou por todos esses pontos, eu acho que ainda tem mais 2. Que o próximo ponto é o perdão. E o perdoar não é perdoar o outro, mas sim, às vezes, perdoar a si, porque a gente fica, às vezes, se corroendo. Por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu deixei com que isso acontecesse? Por que fulano fez isso comigo? Como é que eu deixei com que chegasse a esse ponto o meu relacionamento e eu não percebi? Então, às vezes, é muito mais ter uma misericórdia em relação a nós, nesses tipos de comportamento, do que em relação ao outro. Porque, às vezes, a gente faz muito trabalho de perdoar o outro, mas a gente esquece de se perdoar. Então, essa penúltima etapa que eu acrescentei no processo de luto, que eu acho extremamente importante, que é o perdão. Né? E o perdão envolve uma palavra muito interessante, que é a misericórdia. Misericórdia é quando a gente olha a miséria com o coração. E não é só a miséria do outro, é a nossa miséria também, porque de certa forma eu deixei de cumprir algum papel, eu deixei de cumprir alguma coisa, eu deixei de ser mais empático, eu deixei de ser mais atencioso, e ali às vezes o relacionamento foi para baixo, né? Então a gente também tem a nossa parcela de culpa e se perdoar em relação a isso. E depois a próxima etapa. Pessoal, tá dando para entender aí? Tá muito confuso? Se tiver dando para entender aí, dá um joinha, coloca um 1 aí, só para ver se está tudo bem. E a próxima etapa é a gratidão. A última etapa do processo é a gratidão. Porque quando eu tenho gratidão, e essa é uma palavra muito forte que a gente tem utilizado de uma forma muito banal aí. A gente tem utilizado de uma forma muito banal a gratidão. A gratidão, na verdade, é eu entender de uma forma que aquele processo veio para me agregar. Aquele processo, obrigado, valeu. Aquele processo veio para me agregar, aquele relacionamento, eu aprendi alguma coisa com aquilo. Eu sou grato por ter passado por aquele relacionamento. Eu sou grato por
aquela pessoa ter feito parte da minha vida. Eu aprendi coisas com aquela pessoa, eu aprendi coisas comigo. Então, a gratidão é nos momentos onde a gente tem que, nos momentos mais difíceis que a gente tem que exercitar a gratidão. E ela é o último, obrigado, Lili. E ela é o último processo, né, pra gente sair tranquilo do fim do relacionamento. Então a gente tem que ter essas etapas. Vamos repetir aqui de novo pra gente só ver como é que tá. Então, primeiro é negação, segundo protesto e raiva, terceiro barganha e negociação, quarto tristeza, quinto aceitação, sexto perdão e o sétimo gratidão, certo? Agora tem uma coisa que eu até postei que eu queria falar para vocês, que é, beleza, eu fiz o processo de luto, mas por que é importante eu fazer isso? Porque senão eu começo a levar o não resolvido do relacionamento anterior para o próximo. Se eu não passar por esse processo, e todo mundo precisa passar por esse vale de lágrimas que eu chamo, por esse processo de revisão interna, para eu não levar para o próximo relacionamento. Porque se eu levar para o próximo, eu vou ter as mesmas questões. Porque, cara, e aí eu quero citar o maior filósofo contemporâneo que está vivo entre nós. Ele não sabe, talvez, a dimensão das palavras que ele falou, mas é o Tiririca. E ele falou assim, isso é verdade, ele falou assim, eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Percebe a profundidade disso? Às vezes a gente tenta fugir de finais de relacionamento, às vezes a gente tenta fugir de situações, mas o problema está sempre em mim. Então aonde eu vou estar, eu vou me levar. Não adianta eu mudar de país, não adianta eu mudar de cidade, não adianta eu mudar de trabalho, não adianta eu mudar de relacionamento, não adianta eu mudar de nada, porque eu me levo para onde eu vou. Por isso tem que ser feito isso. Esse luto, ele tem que ser feito, cara, porque senão você vai levar pro próximo e você vai ficar postergando a vida inteira. Quem aqui estiver a disponibilidade e puder falar, falou, já saí de um relacionamento e entrei no outro e era a mesma coisa. Só muda um pouco, às vezes, a cara, a pessoa é um pouco mais bonitinha, um pouco mais arrumadinha, mas às vezes os conflitos são os mesmos, as coisas são as mesmas. Os problemas são os mesmos e a pessoa vai fazer comportamentos que o outro fazia. Você fala, puta que pariu, é a mesma pessoa. Por quê? Porque eu não fiz o processo de luto. E olha só, o processo de luto, ele demora de 6 meses, às vezes até 1 ano e meio. Tem gente que tem mais flexibilidade emocional para fazer o processo de luto. A gente vai atrair o mesmo tipo de pessoa, é campo mórfico, física quântica. Então, demora. Não adianta, não é assim, tipo, terminou o relacionamento, deu 2 semanas, amigo, tô bem, velho, tá tranquilo, tá suave, ixi, tô suave, ixi, não prestava mesmo, porque não, velho, não é assim, demora. Vive o teu luto, o processo de perda faz parte da vida. Isso aí, Lili, só muda as pessoas, mas as atitudes são as mesmas. E serve de aprendizado. A gente tem que aprender a viver a dor. A gente não sabe viver a dor. É dolorido? Lógico que é, porque chama dor, mas a gente tem que aprender a viver isso, porque senão a gente vai carregar para o próximo. Tem um texto que eu postei que chama Como surgem as feridas no relacionamento. Depois você pode até lá, mas eu vou ler aqui para você. Ele é breve, não demora nem 30 segundos. Olha só, ao se relacionar, você terá os mesmos conflitos que teve ou tem dentro do ambiente familiar, pois o seu parceiro ou sua parceira passa a ser cotidiano. Nossa vida é uma repetição de padrão. Nosso primeiro relacionamento foi a menina com o pai e o menino com a mãe. E esse relacionamento se perpetua pelo resto da vida, até que a quebra desse complexo seja olhada, analisada e ressignificada. É necessário deixar essa fixação no pai e na mãe para assim construirmos nossas próprias regras, deixando de lado e elaborando as feridas pelos nossos parentais. E aí eu termino assim, se você não fizer isso, seus relacionamentos serão sempre os mesmos. Até vem um mais bonitinho ou uma mais bonitinha, mas o núcleo permanece do mesmo jeito.
Então, o que a gente quer dizer com isso? Onde eu aprendi os meus principais sentimentos? Onde eu aprendi a amar? Onde eu aprendi a ter raiva? Onde eu aprendi a odiar? Onde eu aprendi a ter afetividade? Foi com os meus parentais que eles me criaram, então se isso não está bem resolvido comigo, eu vou transferir para o próximo. A gente tem que aprender a conviver com a gente, porque quanto mais consciente a gente está do nosso processo, quanto mais consciente eu tô de mim, menos transferência eu faço para o outro. Porque olha só, relacionamento, eu sempre vou transferir para o outro aquilo que me falta. Entende? Se eu sou uma pessoa que fui criada com falta de afetividade, eu vou procurar uma pessoa, às vezes, para suprir essa minha falta de afetividade, se eu quero ter afetividade. Então, e aí o que eu faço? Eu deixo de ser uma pessoa inteira, o certo seria assim, duas pessoas inteiras se relacionando. Essa pessoa vai preencher minha afetividade. Olha só, ficou 1h30 aqui. Eu deixo de preencher isso. Eu canso de ouvir em consultório, mas o que é aquele relacionamento? Tava uma bosta o relacionamento. Tava uma bosta o relacionamento. Mas por que? Ah, fazia um ano que tava. Mas por que você acha que você permanecia? Quais os ganhos? Eu explico o que é ganhos, eu explico mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Faço análise e a pessoa fala assim: ah, ele era um bom amigo para mim. Eu gostava porque a gente tinha uma boa amizade. Porra, você tá por causa de uma amizade? Ah, mas porque a pessoa me proporcionava isso. Tem duas coisas que não deixam a gente sair, que a gente transfere para o outro e tem ganhos no relacionamento, que são os ganhos afetivos e os ganhos financeiros. Imagina que eu vou separar, como é que eu vou ficar sem meu carro? Se separar, vou ter que perder o carro. E ó, presta atenção, porque primeiro a gente tem que olhar pro nosso umbigo. Você deve estar pensando no teu colega, na tua amiga. O quanto que a gente às vezes não se coloca em posições por carência e não fica naquele relacionamento, que às vezes é uma merda. O que aquela pessoa tá fazendo que ela tá me ganhando? Entendeu? Porque enquanto eu não reconhecer isso, eu não vou mudar. Enquanto eu reconhecer que tá tendo ganho ali, eu não vou mudar. Porque, olha essa frase, a mudança só acontece quando a dor de ficar é maior que a dor de partir. Isso mesmo. Se você é insatisfeito com consigo mesmo, com certeza você vai causar grandes problemas no teu próximo. E principalmente, não só aí começa a ter conflito no relacionamento. Só que não quer separar? Inventa alguma coisa. Ah, vamos reformar o apartamento? Ah, vamos viajar? Vamos ter um filho? E aí o filho vem para substituir essa porra dessa carência que tava, esse conflito que tava entre os dois. Só que um filho ele arrebenta. Por quê? Porque passa a ter uma transferência em vez da mulher pro marido, da mulher pro filho, ou vice-versa. Entende? Então, se você está num relacionamento ruim, pensa qual o ganho que esse relacionamento, que você considera ruim, qual o ganho que esse relacionamento dá para você. E outra, as pessoas sempre vão suscitar na gente aquilo que nos falta. Se você terminou um relacionamento, o que essa outra pessoa supria em você? O que ela supria em você que você precisa melhorar em você? Porque nós somos potenciais de tudo. Só basta eu querer desenvolver isso, mas dói. Aí vem o luto. O luto é, de novo, é olhar o que essa pessoa tinha de bom que me preenchia. Aí a gente começa a ser seres humanos mais inteiros. Olha só o que eu vou falar. Grandes avatares que passaram por aqui, eles não foram casados. Já parou pra pensar nisso? Madre Teresa não era casada. Gandhi, Buda, Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ser egocêntrico? Não. Que em mim está todo o meu amor, toda a minha motivação, ela está comigo. Eu tenho todos os potenciais estão comigo. O problema é que às vezes é difícil eu desenvolver esse potencial e eu transfiro essa competência para o outro. Só que eles faziam por amor às pessoas. O movimento deles era muito mais empático do que egocêntrico. Era um movimento de doação. Né? E eu coloquei uma coisa hoje no Stories que é muito bacana, que eu estava pensando sobre o que a gente ia falar hoje. E o amor, ele não é democrático. É meritocrático. O amor, ele não é meritocrático. Porque passa a ser barganha, passa a ser troca. O amor, ele aparece onde a gente não espera nada.
Então, quando eu fiz uma atitude genuína, sem esperar nada em troca, isso é amor. Quando eu recebo um carinho, uma afetividade, sem esperar que a pessoa me dê, sem estar esperando que ela me dê, e aquilo às vezes me surpreende, isso é amor da outra pessoa. Eu vivi apanhando um tempo pensando em não conseguir suprir minha filha. É isso que acontece, nem todo mundo está preparado para ser pai, hein? Nem mãe. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente vai transferir para o próximo isso. Que bom que você teve esse insight e conseguiu mudar. Parabéns, não é fácil. Então, gente, então é isso. Vamos. E eu sempre exercito, eu peço para meus pacientes exercitarem na vida o que a outra pessoa desperta em mim? O que ela pulsiona em mim? O que ela me traz que me satisfaz, mas ao mesmo tempo que me incomoda? E aí a gente começa já a perceber isso. E aí, opa, essa pessoa me suscita isso. Onde que eu preciso trabalhar? Opa, essa pessoa está me dando essa indicação. O outro, ele é um espelho nosso. A gente tem que ter uma grande compaixão e um grande amor pelo outro, porque essa pessoa, ela vai fazer com que a gente evolua. Beleza? Então, não esqueçam, se vocês terminaram um relacionamento, e isso vale para trabalho também. O luto, ele vale para um trabalho, que é um relacionamento. Façam um processo de luto. Permita-se viver esse processo. Permita-se viver a dor. Não esconda a dor, não queira pular essa dor. Ela faz parte da evolução humana, da nossa constituição, não só moral, mas de personalidade, de caráter, ela faz parte da gente. Então não deixe com que isso afete. Viva, chore quando tem que chorar, se debata quando tem que se debater, mas depois disso saia desse buraco, veja o que você está aprendendo com a situação e pau na máquina. Ninguém morreu de amor e ninguém morre de amor. Vamos cuidar dos nossos filhos. A gente sempre tem que cuidar dos nossos filhos, porque quando a gente cuida dos nossos filhos, de certa forma a gente também está cuidando da gente, mas sem projeções, beleza? Qualquer dúvida me manda aí, compartilha com quem você ama essa live, cara, foi um tema muito legal. Se vocês tiverem mais sugestões, manda aí no DM que eu vou tentar atender a todo mundo, beleza? Um grande beijo, bom final de dia, bom final de noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Valeu, obrigado.